Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Carol, oi, Oswaldo, Flávio, Monsores, tudo bem? Tudo bem, Pessoal boa que está tarde. aí ouvindo a gente, obrigado aí pela participação. A gente, legal, o pessoal já está clicando aqui. A gente está fazendo essa live aí para trazer para vocês um pouquinho do que é o mundo RPPN, né? Do que pode e o que não pode fazer com as questões de benefícios e desafios das RPPNs. Convidei a Carol para falar um pouco de turismo em RPPN. Carol é turismóloga, tem aí o começo dela de profissional numa RPPN super famosa, que é a RPPN Rio da Prata, né? Meu amigo Oswaldo Bruno de São Paulo, do Instituto Florestal, né, da Fundação Florestal. Flávio Gidos, que todo mundo conhece, proprietário de RPPN lá em São Paulo, né, Flávio? Vai falar um pouquinho de cotas de reserva ambiental. Meu amigo Monsores, do Rio de Janeiro, né? Também aí um grande conhecedor do tema de RPPNs, vai falar de ICMS ecológico. Bom, então, para a gente desmistificar um pouquinho do que as RPPNs podem trazer ou não de benefícios e quais são os nossos desafios aí para a gente trabalhar com todos esses temas, né, no mundo RPPN. Carol, você pode começar aí, você tem de 12 a 15 minutos para falar um pouquinho sobre turismo em RPPN. E, pessoal, é isso aí, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Carol Urti, comecei minha vida profissional aí na conservação também numa RPPN e atuei na Repans, que é a Associação de Proprietários do Mato Grosso do Sul, na CRPPN, com o Flávio e o Laércio também, e Monsores, enfim. E estudei bastante sobre isso também no meu mestrado, que eu trabalhei com gestão da sustentabilidade. Então, eu quero abordar o turismo, eu vou ser mais breve que 15 minutos, eu quero realmente ser bem objetiva para poder abrir aí as questões para perguntas e se tiver algum questionamento. Né? Então, eu quero analisar o turismo nas RPPNs em duas esferas. Então, a primeira esfera é quando a gente entende o turismo enquanto fenômeno social, né? Essa necessidade do ser humano intrínseca de deslocar-se, de conhecer novos lugares, e quando a gente fala de turismo de natureza, essa necessidade cada vez mais crescente de vida ao ar livre, de interação homem-natureza, né? Esse é o turismo fenômeno. E aí a gente traz outra esfera no âmbito que interessa para as RPPNs também, do turismo enquanto atividade econômica, né? Que o próprio nome já diz, que ele é um negócio com foco na rentabilidade ou como uma alternativa de renda complementar aí na busca pela viabilidade financeira da propriedade RPPN e da gestão também dessa reserva privada, né? Então, nesse sentido, como fenômeno social, a gente enxerga uma oportunidade, né, de demanda turística para as RPPNs. Se a gente considerar aí a questão da interação homem-natureza e da necessidade de vida ao ar livre e tudo mais. Como atividade econômica, a gente enxerga uma oportunidade de oferta turística para as RPPNs. Né? E quando a gente faz essa analogia em relação à oferta e demanda, a gente traz uma análise mercadológica desse potencial, né? E para a gente falar de turismo em RPPN, né, como benefícios às RPPNs, a gente precisa entender as reservas privadas, de fato, como uma alternativa viável de negócio, né? E aí que, ao meu ver, entra essa grande a dicotomia desse sistema, né? É que quando a gente pega para analisar, grande parte das RPPNs aí que tem atividade ecoturística, né, o ecoturismo de maneira consolidada, elas incorporaram aos seus produtos a criação da RPPN, né? Ou seja, elas enxergaram a RPPN como um instrumento de validação dessa atividade, né, da prática ecoturística e da perpetuação do espaço onde a atividade turística acontece, né? Uma vez que, ora, se o meu produto está inserido na natureza,
né? Esse é o meu grande chamariz. Eu preciso que esse espaço esteja conservado para eu garantir aí a longevidade do meu negócio, no âmbito do negócio, né? Então, o grande desafio, puxando aí para esse tema da live, o grande desafio que eu enxergo para os RPPNs, né, é transformar as RPPNs em atrativos turísticos, né? E o importante é entendê-las não enquanto exclusivamente um produto, mas como um ambiente em que determinado produto está inserido, né? No sentido de se fazer o usufruto econômico, porém consciente e educacional da natureza, né? Eu sou bem pragmática nisso, né? Que a gente deve evitar a ideia de mercantilização da natureza, mas entendê-la como o espaço onde o turismo, seja ele fenômeno social, seja ele fenômeno econômico, está inserido, né? E por que eu digo isso? Porque o fim de uma RPPN, ele sempre será a conservação da natureza, né? Esse deve ser sempre entendido como objetivo fim da RPPN, no âmbito, obviamente, do turismo. E eu digo isso porque eu entendo também que essa linha, ela é muito tênue, né? Então, eu gosto muito, sou bem pragmática na hora de separar a RPPN do negócio turístico em RPPN, né? Então, como eu enxergo? No sentido que os proprietários que têm interesse, né, e têm a intenção de desenvolver negócios turísticos dentro da sua propriedade, eles precisam ter bastante clareza desses nuances, né? Então, obviamente, o arranjo jurídico da RPPN, ele já permite, assim, que ele propicia que a utilização seja ambientalmente responsável, né? A própria RPPN pede isso, né? E é por isso mesmo que antes da gente pensar em qualquer negócio turístico dentro das RPPNs, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, considerar o plano de manejo. Então, antes da gente pensar num plano de negócio para isso, o plano de manejo ele precisa ser elaborado e ele precisa não ser engavetado, ele precisa ser implantado, né? Eu acho que esse é o start inicial para quem tem a ideia de implementar aí atividade turística na propriedade. E é só então, a partir da implementação desse plano de manejo, que um plano de negócio vai ser elaborado. E aí, com foco mercadológico mesmo, para fazer o negócio dar certo, né? Então, no tipo de atividades que serão desenvolvidas dentro da propriedade, da análise de mercado, perfil da demanda, estudo de capacidade de carga turísticas, muitos planos de manejo já trazem algumas dessas informações, já trazem essas orientações, né? Mas a gente precisa falar de precificação do teu negócio, do orçamento inicial para investimento, do plano de retorno de investimento, que tem muito a ver com a precificação do teu negócio dentro da RPPN, marketing, e aí toda a estrutura de comercialização, né? E eu reforço essa questão do plano de manejo e depois plano de negócio. Por que eu falo que isso é tão importante? Porque quando a gente está falando de negócios de natureza, os meios importam tanto quanto os fins, né? Então, a gente entende que no mercado hoje, os objetivos econômicos, geralmente, eles se sobrepõem aí a essas questões, aos objetivos da conservação da natureza, né? Então, a inexistência de planejamento, a inexistência de monitoramento ambiental, eles geralmente, nas RPPNs, em áreas de natureza, em reservas privadas ou em qualquer outra área, eles resultam numa fragilidade na execução desses objetivos conservacionistas, né? Então, repito, o objetivo fim de uma RPPN deverá sempre ser a conservação, né? É por isso que as questões éticas, elas precisam sempre permear aí a tomada de decisão no sentido da sustentabilidade, principalmente quando a gente está falando de turismo na natureza, e especificamente aqui em turismo nas RPPNs, né? E aí, quando eu digo sustentabilidade, eu digo em todas as esferas, seja ela ambiental, social e econômica, porque a gente também está falando de um negócio, né?
para o negócio turístico, nas RPPNs, a sustentabilidade, ele sempre vai ser o grande diferencial competitivo dentro do mercado, né? É importante a gente ter isso para começar a pensar nos meios, tanto quanto a gente pensa nos resultados econômicos no fim. Então, o que eu posso dizer, assim, que o ecoturismo, ele é economicamente lucrativo nas RPPNs, né? Ele tem, sim, essa função de complementariedade e também de uma alternativa na busca pela viabilidade econômica e financeira, né, dentro das opções aí de uso compatível com a conservação. Inclusive, saindo do tema, mas estando no mesmo, quando a gente fala de turismo em unidades de conservação em geral, eu enxergo que esse fator mercadológico, ele ainda é um entrave na evolução aí do uso público e da inserção dos parques nacionais, das RPPNs, dentro do cenário e dos destinos turísticos no Brasil, né? Essa governança dos órgãos públicos, da gestão desses parques no incentivo ao uso público, e que muitas vezes acaba sendo parecido aí com as RPPNs, elas falham nesse sentido da comercialização, do mercado, de como inserir esses destinos dentro do mercado, assim como realmente destinos indutores aí para o turismo nacional. Acho que para dar aí uma noção básica da visão, da potencialidade, em Bonito a gente tem aí mais de 50%, né, Laércio, do PIB do município do turismo de natureza, né? E não só em Bonito, mas Bonito é sim uma referência. Eu sou cria de lá, de uma RPPN lá de Jardim de Bonito, então é uma grande referência para a gente, mas tem vários outros lugares, como a Chapada dos Veadeiros, em Pirinópolis, né, Minas Gerais, Goiás, ali o Centro-Oeste é muito rico nisso, a Mata Atlântica, que consiste aí, tem grandes atrativos naturais, a Reserva Salto Morato também é um grande exemplo disso. Então, há muito potencial, né? Há demanda, e a gente precisa entender melhor como trabalhar a oferta desses produtos nas RPPNs, né? Eu acho que essa é a minha visão aí dos benefícios e dos grandes desafios. Eu deixo aí o desafio é isso, é realmente incorporar e adaptar essa oferta ao mercado turístico brasileiro. E internacional também, né? Legal, Carol, é isso mesmo que você falou. Hoje de manhã teve uma live aí com o pessoal do turismo, né? O pessoal da Beta, Cláudio Maretti, pessoal da Chapada, Bonito, né? Foi bem interessante a live, né? Que traz justamente isso que você acabou de falar, como que a gente vai fazer essas novas reconquistas aí do nosso ecoturismo e do turismo em si, né, como um todo. Vou passar a bola para o Oswaldo e depois a gente volta com algumas perguntas, tá bom, Carol? Obrigado. Vou fechar aqui, valeu. Oswaldo, é todo seu aí. Tá desligado seu microfone, Oswaldo. Boa tarde a todos. Estou muito contente, animado com essa oportunidade da gente estar se encontrando à distância. E, bom, o que a gente vai falar aqui, né, é o caso do PSA para as RPPNs do Estado de São Paulo. Estou com uma pequena apresentação aqui, Lair, se puder compartilhar só para ver os números, alguma coisa. Mas, basicamente, o trabalho da gente tem... deixa eu ver se eu vou abrir aqui. Só um pouquinho aqui para ver se vai dar certo. Aqui apareceu, né? Compartilhar, já entrou? Não, seleciona, né? Aqui. Apareceu aí? Apareceu, Oswaldo, legal.
Começou já, tá aí na sua primeira tela, tá bom? Tudo bem. Bom, só apresentando aqui a Fundação Florestal, né, que é o órgão que cuida das unidades de conservação aqui do Estado de São Paulo, né? A gente também cuida das RPPNs, a criação, né, o programa de apoio. Temos hoje 104 RPPNs, com uma área de 21.600 hectares. E o projeto de pagamento por serviços ambientais, né, o objetivo dele é fazer a conservação e a restauração dos processos ecológicos, né, para que esses processos ecológicos, né, estando bem em bom estado, promovam os serviços ecossistêmicos da biodiversidade e para a produção de água também. Como objetivo secundário, a gente também está induzindo, né, a uma melhor gestão das RPPNs pelos seus proprietários que participam dos editais, né, e também estimular a outros proprietários de áreas naturais, né, a criarem RPPNs também, né, já que é uma oportunidade também para ele poder estar sendo remunerado. Aqui só a questão do conceito, né, dos serviços ambientais. Então, o pagamento por esses serviços ambientais aqui aplicado no Estado de São Paulo, né, a gente tem o conceito aí dos serviços ecossistêmicos, que é tudo que a natureza pode, né, gerar de benefícios, né, indiretos e diretos ao ser humano e ao ambiente em si, propriamente dito, né? E aqui a figura do Chico Bento, né, plantando uma mudinha, cuidando uma mudinha, né, que é ele, o proprietário, prestando serviço de conservação desse ecossistema, né? E o projeto de PSA aqui do Estado, o que ele faz? Ele remunera o proprietário para fazer esse serviço ambiental, cujo resultado é o ecossistema, né, dando seus benefícios diretos e indiretos a todos. Como é que funciona, né? Aqui são editais chamado, que a Secretaria do Meio Ambiente publica, né? E os proprietários é um processo seletivo das áreas, com critérios de prioridade para serem atendidos por todos, né, que se inscreverem, e a partir disso são feitos contratos para remunerá-los pelos serviços que eles vão prestar. O espectro de serviços são esses, né? Eles vão prestar serviço para proteção da área, ou seja, evitar o fogo, acesso de gado e outros, a recuperação de áreas degradadas, né? O controle de espécies invasoras e espécies nativas competidoras, né? E a vigilância da área. Basicamente, são esses serviços que a gente está no escopo dos editais de chamadas que a gente já lançou. A base legal para isso é importante, né? Tem que ter uma lei que estabelece o fundo da onde os recursos serão provenientes para os editais, né? E aqui no caso de São Paulo, esse fundo do FECOP, é o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, e ele é um fundo que recebe recursos de diversas, né? Tanto orçamentário do Estado, como doações, convênios com agências internacionais, doações, etc., né? Então, esse recurso a partir desse fundo, pode ser destinado uma parte para o projeto de PSA. A gente precisa da legislação também, que cria a figura, né, prevendo isso, a regulamentação dessa lei, né? E, no caso aqui de São Paulo, tem essa resolução 02 do ano de 2018, né, que é uma segunda resolução já, a primeira de 2013, que das diretrizes específicas do PSA para a categoria RPPN. Nós já temos 3 editais, né? O primeiro já está em fase de encerramento, o segundo está em curso, o terceiro estava em processo de seleção das áreas, e aí teve um problema com o edital, ele vai ter que ser republicado. Nós estamos aguardando aí as condições da pandemia permitirem para isso, né? E aqui é um exemplo maior para as pessoas poderem visualizar, né? Então, como que é definida as ações que os proprietários vão fazer, né? Então, tem aqui a RPPN, a coluna com as ameaças que foram identificadas na área,
e as ações que estão sendo contratadas, que objetivam o proprietário executar essas ações para tentar neutralizar o melhor possível as ameaças identificadas, né? Então, para cada uma das RPPNs, essas aqui são as RPPNs do primeiro edital, e cada uma delas teve um diagnóstico apresentado pelo proprietário e a definição das medidas também por ele apresentadas, tá? Aqui a gente tem os resultados dos editais, em termos de valores, né, e números de participantes. A questão do terceiro edital vai rodar de novo esse edital, né, então vai começar tudo de novo, então a gente pode ter um novo número, mas o que estava até o momento, né, era isso aqui, e isso aqui é mais para ilustrar, né, o valor que estava dando na média, né, para cada hectare de RPPN que estava participando do edital. Então, o valor estava na faixa desse R$ 210 por hectare por parcela, né? Então, de acordo com o tamanho da RPPN, cada um teria o seu valor apropriado. Bom, aqui a gente tem os resultados do PSA de São Paulo, do primeiro edital e do segundo edital, né, que são efetivos mesmo, né? Então, a parte de sinalização, de abertura de aceros, construção e manutenção de cercas, né, para não entrar o gado, acesso de terceiros também, que é um problema, né? Manejo de áreas para restauração, controle de espécies invasoras e exóticas, né? E um item que a gente acha bem importante é a questão de montar uma brigada com equipamentos adequados para combate ao fogo, né? E a vigilância das áreas, né, que cada proprietário também tem, de acordo com a sua área, suas características, uma forma de estar tomando conta da RPPN. Aqui também eu gostaria de apresentar só em destaque, né, as inovações que essa última resolução, né, de 2018 incorporou aos projetos de PSA aqui das RPPNs em São Paulo, né? Então, foi estabelecido um piso e um teto máximo do valor do PSA para as RPPNs de acordo com o tamanho dela, né? Então, cada edital pode definir um piso, um valor mínimo e um valor máximo por parcela. Ou seja, se tiver uma RPPN muito pequenininha, que o valor do cálculo do PSA seja inferior, ela vai ganhar esse piso. Se tiver uma RPPN muito grande, né, que o valor ultrapasse o teto estabelecido pelo edital, ela vai ganhar só o teto, tá? A outra questão foi a incorporação da pessoa jurídica, que na resolução anterior não estava previsto, proprietário pessoa jurídica, agora passa a poder participar dos editais. E o que a gente está achando bem bacana, a gente espera que seja um elemento que motive os proprietários, né, é o bônus, né, que a gente está criando uma série de situações de bonificações, ou seja, além do valor do PSA, ele vai ter um bônus para a adoção de uma ou mais dessas medidas aqui. Tá? O valor do bônus pode chegar até 50% do valor da parcela do PSA, e tem essas áreas para eles correrem atrás, vamos dizer assim, né? Que é o plano de manejo, área de soltura, ele passar por um processo de certificação orgânica da sua propriedade, né? O certificado de transição agroecológico, que é um mecanismo que existe aqui no estado de São Paulo, que é para proprietários que ainda não são orgânicos, mas querem rumar para esse caminho, né? E a parte de polinização, né, para estimular a criação, recebimento de abelhas nativas e endêmicas aqui do estado, para poder estar melhorando a condição de conservação da RPPN, né, e do entorno, inclusive. Bom, basicamente era isso que eu tinha que falar, né? Aqui fico aberto às perguntas para qualquer detalhamento, né? E aí está o meu contato. Muito obrigado. Legal, Oswaldo. Então, só mais uma vez que eu quero colocar, agora que o pessoal entrou aí, legal,
o que a gente está querendo trazer, assim, é possível ter o que mais na RPPN, além de ecoturismo, educação ambiental, né, pesquisa, o que mais a gente consegue com a RPPN, né? E aí alguns desafios e alguns benefícios. O Oswaldo acaba de falar do PSA, que existe em São Paulo, existe em alguns outros estados, mas efetivamente, eu acredito hoje que o estado de São Paulo é o único que faz esse repasse para os proprietários de RPPNs, né? Então, assim, fica aqui para que todos os estados, né, possam, pelo menos, ter como referência São Paulo, nessa possibilidade de pagamentos por serviços ambientais, tá? Vou passar a palavra agora para o Monsores, que vai falar um pouquinho do ICMS ecológico, outro assunto que permeia o nosso mundo das RPPNs, existe em vários estados, né? E isso eu ouço há muito tempo sobre ICMS ecológico, mas efetivamente, assim, existe essa possibilidade de repasse para proprietários? Sim, existe, o Monsores vai comentar, a gente já ouviu isso em alguns momentos do passado das RPPNs. No Paraná havia esse repasse, um bom repasse, né? Em outros estados há sempre um passo, mas nunca existe realmente o pagamento disso tudo. Monsores vai falar agora um pouquinho sobre isso, né? E ver a possibilidade que realmente o ICMS ecológico pode ser compartilhado, uma pequena parte, com os proprietários rurais. Monsores, é todo seu. Vamos lá, pessoal, boa tarde a todos, né? Quem está assistindo, boa tarde também aos amigos da mesa. E assim, eu tinha preparado uma apresentação, mas eu acho que é melhor eu seguir esse formato de falar, que eu acho que bate-papo vai ficar mais orgânico, eu acho que vai ser mais assim, melhor aproveitado. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa relação, né, que o ICMS ecológico, verde ou socioambiental, né, como é conhecido em outros estados, essa relação que eles têm, que esse instrumento tem com as RPPNs. Na política ambiental brasileira, né, e no mundo, quando elas se propõem a alcançar os objetivos, geralmente elas utilizam dois instrumentos, né, que é os instrumentos de comando e controle, né, que é aquele instrumento que a gente já conhece, que é a fiscalização, a repressão, o combate, ou seja, a mão de ferro do Estado. E tem os instrumentos econômicos, IES, como são conhecidos na literatura. E os IES, eles são, né, criados e amparados até hoje com a missão de corrigir falhas no mercado. Ou seja, esse é o conceito maior dos instrumentos econômicos. E aqui no Brasil, uma experiência, né, de IES bem-sucedida foi o ICMS ecológico, né? Como eu acabei de dizer, ele é um instrumento de apoio à conservação, né? E ele é um critério ambiental, ou um conjunto de critérios, utilizado pelos estados como parâmetro para repassar os recursos, né, arrecadados por ICMS aos municípios que têm direito. E aí, para a gente explicar melhor, né, ou seja, fundamentar melhor ainda esse instrumento, nós temos que ir lá na Constituição e prestar atenção um pouco de como que funciona, né, esse recurso, esse tributo, vamos dizer assim, que chega a ser a principal receita dos entes, né? Então, lá na Constituição, né, de 88, tem um artigo que fala claramente, que é o artigo 158, que fala claramente que os municípios têm direito a 25%, né, do ICMS que os estados arrecadam. E ainda tem o inciso 4º desse artigo, que fala que os estados têm a liberdade, né, nessa parte, nesse 1/4, os estados têm a liberdade de legislar, ou seja, ter uma autonomia de legislar sobre. Por quê? Porque tem a outra parte, que é os 75% que os municípios recebem, que se chama o valor adicionado, que o Estado tem que repassar seguindo os critérios da Constituição Federal. Então, esses são maiores, né? Eles têm que preservar. Só que esses outros 20% o Estado tem a liberdade. Então, é aí que entra o ICMS ecológico, nesse momento, né, onde o Estado tem a liberdade de definir ali os percentuais desse bolo. Então, o ICMS é um percentual dentro dessa fatia que os estados têm autonomia para legislar. Aqui no Rio de Janeiro, né, trazendo um exemplo, que foi o objeto da minha pesquisa de mestrado, aqui esse percentual chega a 2,5%. Temos o caso do Paraná, né, que tem 5%, e
Então, assim, na literatura, hoje aponta que esse instrumento tem grande potencial para alavancar economicamente a conservação voluntária em terras privadas. Por quê? Porque esse instrumento ele trabalha com apesar de cada estado ter o seu instrumento, a sua lei, né? Hoje tem 17 estados do país que tem esse mecanismo, e apenas um não considera as RPPNs como fator de valoração, né? Vamos dizer assim. Então, apesar de cada um ter o seu, a base que permeia esses instrumentos, né? Ou seja, são alicerçadas por 3 grandes indicadores. São unidades de conservação, né? Que é a presença de unidade de conservação naquele território do município, ações que visam melhoria dos recursos hídricos e gestão de resíduos sólidos. E, ou seja, no primeiro indicador, que é o C, é esse indicador que puxa as RPPNs e que dá esse cenário de potencial de incentivo para o setor, né? Então, voltando agora ou seja, tive que dar essa contextualizada, porque eu não sei quem está assistindo a gente, pode ser público, leigo, ou seja, nem sempre é um especialista. Eu acho legal dar essa contextualizada sobre o semestre ecológico. Então, falando um pouco agora do benefícios, né, a partir desse viés, você percebe que as RPPNs têm, né, ou seja, elas podem gerar benefícios para o município, onde elas estão inseridas, a partir do momento que aquele estado tem uma lei que considera as RPPNs como fator. Lembra que ou seja, dos 17 hoje que tem esse mecanismo, apenas um não considera as RPPNs. E, inclusive, esse um também, esse estado, ele não considera os 6 federais e municipais e nem particulares, ou seja, ele só trabalha com as UCs dele, as estaduais. Então, partindo do princípio do Estado que considera, as RPPNs acabam despontando uma certa importância, uma certa significância financeira. Por exemplo, no estudo que eu desenvolvi na minha pesquisa de mestrado, né, que teve o objetivo de avaliar o impacto econômico das RPPNs no âmbito do semestre ecológico, né, e também verificar se tinha algum município experimentando essa ferramenta para repassar parte do recurso às RPPNs, ou seja, como incentivo à conservação voluntária. Então, nessa primeira case de análise, nós conseguimos identificar, né, que 36 municípios foram beneficiados numa ordem de quase R$2,5 milhões, né, no ano fiscal de 2015, do semestre ecológico. E aí você percebe, com esse dado você percebe, peraí, as RPPNs têm uma grande chance se o gestor, né, municipal ali tiver essa visão estratégica, né, de investimento a longo prazo, né, e querer aumentar o seu score de participação no ICMS, ele vai vislumbrar isso como um benefício. Então, assim, nesse primeiro componente de análise, você percebe que as RPPNs geram benefício para os municípios. Mas, olhando para o outro lado do balcão, ou seja, e aí, as RPPNs geram, mas elas também não acessam parte? Como assim? Elas são o fator gerador, mas não recebem nada? Então, isso é a Constituição, ela proíbe, ela veta o Estado a repassar esse recurso do ICMS e vincular a aplicação dele. Ou seja, isso é uma questão legal, é proibido, certo? Mas se o município, né, for sensibilizado pela causa e tiver essa visão estratégica, né, de investimento, e também não é só investimento econômico, é também uma questão de benefícios ecológicos, né? Se você parar e perceber uma série de serviços ecossistêmicos que as RPPNs proporcionam, isso também se encaixa. Então, alguns municípios aqui no estado do Rio começaram também a despertar o interesse de querer alavancar o número, ou seja, criar esse mecanismo de repasse, né? Que acaba sendo uma possibilidade que um ente municipal tem nas mãos, né, de poder criar como se fosse um PSA municipal, em outras palavras. Né? E uma das vantagens, dos benefícios desse PSA, vamos dizer assim, é que ele tem um fluxo contínuo, né? Ou seja, ele usa um imposto, né? Isso se o município criar o mecanismo, ele usa um imposto público que é repassado semanalmente, dependendo do estado, do município que recebe. Então, isso é um dos benefícios, né? Assim, que o CMS pode proporcionar relacionado às RPPNs. E nesse estudo, eu consegui identificar que tem 3 municípios que criaram esse mecanismo, né, de repasse do ICMS, parte do recurso arrecadado para as RPPNs, que são os casos de Aperibé, Varriçai e Rio Claro.
Mas vale lembrar que a Peribel ele criou o mecanismo, mas não alavancou, ou seja, não implementou, não efetivou ele. Até hoje o município não criou nenhuma RPPN, apesar de ter uma lei de incentivo econômico. Mas varre e sai, né, no período que eu analisei, que foi o corte da minha amostra lá no estudo, que foi quanto que o município hoje efetivou dessa lei em termos de repasse para as RPPNs. Então, eu analisei de 2013 a 2015, que foi, na época, o recorte que eu tinha em mãos de dados. O varre e sai contribuiu com um repasse total de quase R$115 mil, né, para um conjunto de 13 RPPNs, ou seja, 13 reservas particulares foram beneficiadas com esse recurso. Em Rio Claro, eles operam o mecanismo desde 2011, aí eu fiz a análise de quanto que esse mecanismo repassou para as RPPNs até 2015, né, que foi uma ordem total de R$200 mil, e beneficiou 8 reservas particulares até lá. No caso de varre e sai, vale lembrar que o objetivo da prefeitura era alavancar o número de unidades, né, em forma de RPPNs, e esse fenômeno foi alcançado. Ou seja, o município, lá em 2010, quando ela foi criada, a lei de repasse, entre finalzinho de 2010 para 2011, o município tinha 3, 4 RPPNs. No final do meu corte de análise, que foi 2015, o município já estava com 13 reservas já oficializadas, criadas, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. Ou seja, em varre e sai, esse mecanismo se demonstrou que ele funciona como benefício para incentivar outros proprietários de terra, né, detentores de remanescentes florestais, a criarem RPPNs. Rio Claro, esse fenômeno já não foi detectado, porque, né, vamos dizer assim, em 2000 quando analisei os dados dele, eles tinham 7 reservas. Em 2013, eles criaram só uma, ou seja, em 2015, de 7, eles pularam para 8. Então, lá, esse fenômeno, ou seja, de incentivar, ou seja, dar um salto no número de RPPNs, não ocorreu em Rio Claro. Então, pulando um pouco voltando, assim, deu para perceber que, em termos de benefícios econômicos, as RPPNs elas proporcionam isso no âmbito do semestre ecológico, né, esse benefício. Em termos de benefícios ecológicos, né, acho que não resta dúvida para ninguém. As RPPNs atuam tanto na preservação de serviços ecossistêmicos, né, dependendo do local que ela for criada. Por exemplo, se ela for criada numa área de manancial, né, de recursos hídricos, ela está contribuindo para a melhoria e produção de água, isso é claro. E se você analisar também, né, aqui estou trazendo para o estado do Rio, se você analisar também a distribuição delas ao longo de um território, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos 164 RPPNs hoje, né, distribuídas nas 3 esferas de governo, que somam-se quase 13 mil hectares protegidos por essa categoria. E quando você observa a distribuição delas, você vê nitidamente a formação de corredores que elas proporcionam, corredores de biodiversidade. Então, isso é uma das funções, um dos benefícios que as RPPNs traz também para a conservação. E, além disso, elas também atuam como proteção de espécies chaves para a biodiversidade, como o caso do mico-leão dourado, que tem aqui no Rio de... como eu tenho o caso aqui do Rio de Janeiro. Assim, em termos de benefícios, são esses que eu listei aqui agora. E eu também pensei na questão dos desafios, ou seja, desafios no sentido que eu colhi, né? Ou seja, na época da pesquisa, eu também cheguei a perguntar para os gestores municipais entrevistados os principais entraves que eles tinham, né, para implementar, ou seja, ou para operar o mecanismo de repasse do semestre ecológico. Eu entrevistei secretários de meio ambiente ou técnicos indicados por eles que tinham conhecimento do tema. Então, assim, o primeiro desafio é sensibilizar os tomadores de decisão para a criação desse mecanismo. Isso é um desafio, né? Você chegar para um gestor municipal, para um tomador de decisão, para ele criar, ou seja, retirar uma parte do recurso público para ir para uma área privada, mesmo que com finalidade de conservação, isso é um desafio, é dificultoso, porque existem mitos, né, sobre o recurso público, existe um endeusamento falando que é recurso público para as RPPNs não pode. Eles falaram que escutou muito isso. Mas isso já foi desmistificado, né? O próprio esse mecanismo, como ele foi pioneiro no Paraná, o repasse do semestre ecológico às RPPNs, lá o Tribunal de Contas, né, junto com o IAP na época, sugeriu um arranjo
né, um arranjo legal e operacional para que isso se legitimasse, ou seja, que esse instrumento fosse legítimo, né, e coerente. E eles identificaram lá o nome do instrumento que o repasse do ICMS ecológico é ancorado, que é o instrumento de transferência voluntária de recursos. Um exemplo de quem utiliza esse mecanismo é a APAE, né? A gente percebe que a APAE nos municípios utiliza esse mecanismo, a transferência de recursos. Então, o repasse do ICMS às RPPN está ancorado nesse mecanismo que está previsto naquela lei, na regulamentação dela, na lei de convênios e contratos, né, que existe isso daí na esfera federal, esse entendimento. Ou seja, então, um segundo desafio também, que foi constatado na pesquisa, é a questão assim, o ICMS ecológico, quando é publicado pelos estados, né, publicado lá no Diário Oficial, é publicado por meio de índices, ou seja, índices percentuais, índice de avaliação, e os gestores municipais, que são, ou seja, o público-alvo dessa causa, eles têm muita dificuldade de evidenciar os valores em reais proporcionados por esse mecanismo. Então, inclusive, alguns atrasos que já ocorreram dos repasses do ICMS ecológico das RPPN ocorreram por meio disso, porque o município fica querendo, ao mesmo tempo como o Estado publica lá no Diário Oficial, aquela tabelinha com os índices por cada indicador de cada município, ele não publica, ele poderia simplesmente adicionar uma coluna ali ao lado e botar os valores reais, né, que aqueles índices ali alcançaram, geraram, né, de fato. Então, assim, eu vejo esses dois pontos como os principais desafios hoje na implementação desse mecanismo, né, de apoio às RPPNs, que é o repasse do ICMS ecológico. Em linhas gerais, foi essa fala que eu preparei para vocês. Eu vou ficar por aqui no backstage, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta, estamos aí à disposição. Legal, Monsoris. Magníficos esclarecimentos. A gente sabe que o ICMS ecológico realmente é uma ferramenta boa para os municípios trabalharem as questões ambientais, né, de educação ambiental. Isso depende de cada município, como ele trabalha, gera esses recursos que não todo tipo de UC, terra indígena, quilombola, né, gera em ICMS para o município. Enfim, Mato Grosso do Sul tem um volume alto de ICMS gerado por RPPNs, tem RPPNs aqui que anualmente geram quase 1,5 milhão para o município, só de ICMS. Vejo que isso é uma quantia razoável, né, para o município. E se essa RPPN tem aí 20, 30 anos, se a gente fizer um cálculo rápido, essas RPPNs têm quase gerado uma mega cena aí, né, dessas boas, né? Enfim, então é um dos benefícios que as RPPNs geram e não recebem isso de alguma forma de retorno, né? Passar a palavra para o Flávio Ogidos. Flávio, seu microfone está fechado, que vai falar um pouquinho aí sobre outro benefício que as RPPNs podem gerar, que são as cotas de reserva legal. Especificamente, Mato Grosso do Sul tem essa legislação, né? Então, o Flávio vai falar um pouquinho aí como que a gente, como RPPNista, depende de cada estado, logicamente, pode ter aí esse acesso a esse recurso aí. Obrigado, Flávio, o microfone é seu. Legal, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Cumprimentar Carol, Oswaldo, Monsoris, agradecer ao Laércio, amigos de longa data e uma série de amigos que eu já vi fazendo comentários que estão acompanhando aí também. Sempre bom ver vocês. É sempre uma confraternização estar entre RPPnistas e dialogando, refletindo sobre esses temas, né? Fui convidado para falar sobre as cotas de reserva ambiental, né? Vou dar uma explicação rápida e depois eu queria fazer uma provocação, problematizar um pouco para a gente trazer essa reflexão, e aí talvez eu gostaria até de fazer uma rápida passagem sobre as falas da Carol, do Oswaldo e do Monsoris, para que a gente tenha mais elementos aí também para
o diálogo, né, que sem dúvida vai ser a parte mais rica, mais importante. Para quem não me conhece, eu sou advogado de formação, sou especialista em direito ambiental e, mais recentemente, fiz um mestrado em conservação de biodiversidade e desenvolvimento sustentável, onde eu peguei alguns anos de experiência com a questão da conservação voluntária em terras privadas, em RPPNs, que é um tema que eu me dedico já há um bom tempo, onde eu busco responder uma pergunta, que é como é que a gente consegue garantir quadros de conservação além do amor à natureza, né? Quer dizer, a gente tem, e eu lembro disso que me chocou logo no meu comecinho de carreira, que a gente tinha cerca de 80% de Mata Atlântica ainda preservada na mão de proprietários particulares, né? E como é que a gente torna atrativa a conservação? Como é que a gente sinaliza para um proprietário de terra que ele não precisa derrubar aquilo, ele pode manter aquilo, que aquilo vai gerar algum recurso para ele, e ele consegue ter na propriedade a área produtiva e ter a área de RPPN, ou que não seja uma RPPN, mas uma área conservada, e que ele consiga extrair algum recurso disso. E desde muitos anos eu venho me dedicando, já passei por essas questões de semestre ecológico, fontes de recurso, da época do Caminho das Pedras, Oswaldo deve lembrar, lá de trás, as questões de compensação ambiental de SNUC, e como é que a gente consegue, então, gerar recurso com uma unidade de conservação, no caso da RPPN, que tem um caráter de proteção integral tão restritivo, né? Durante muitos anos ficou se repetindo um mantra que só se pode fazer em RPPN pesquisa, turismo e educação. E isso não é bem verdade. Se a gente olhar para a RPPN como um estoque, uma unidade de conservação, uma unidade que conserva ativos ambientais, e a gente olhar para esses ativos ambientais, aspas, fora da caixinha, respeitando todas as restrições e todos os limites legais, a gente conseguiu colocar numa matriz de oportunidades para a RPPN 22 possibilidades de geração de recurso. Tem 22 coisas que a gente consegue desenvolver, fazer numa RPPN para gerar recurso, tá? Então, o primeiro ponto é desmistificar, então, essa coisa que é só turismo, pesquisa e educação. O universo é muito maior, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E a gente, então, tentar viabilizar a conservação do ponto de vista econômico. Então, eu só queria fazer essa introdução para falar do conceito das cotas de reserva ambiental, que é uma das 22 oportunidades. O semestre ecológico é outra. O PSA, que o Oswaldo comentou, especificamente aqui no estado de São Paulo, é outra. O turismo, que a Carol comentou, ele se desmembra em hospedagem, ingressos para visitação, alimentação, eventualmente venda de produtos. Então, a gente tem que olhar a coisa toda em cada caixinha para ver tudo que pode ser entrada de recurso para fazer uma gestão de uma RPPN. Então, as cotas de reserva ambiental, elas surgem como uma resposta até inteligente, né, para que a gente possa equilibrar a conta do passivo de reserva legal, principalmente, basicamente isso, né? Então, o conceito é de um título nominativo. Eu não vou passar slide aqui, vou fazer como Monsores, tem um guia aqui, depois eu posso compartilhar alguma coisa com vocês, mas é um título, é um papel nominativo, onde eu tenho uma propriedade, eu cumpri a minha obrigação legal, eu tenho lá os meus 20% de reserva legal, só que além da minha reserva legal e da minha APP, eu ainda tenho mais 10 hectares de vegetação conservada, por exemplo. O que a lei fala é que, olha, Flávio, olha, proprietário rural, você pode pegar esses seus 10 hectares, além da sua obrigação legal, e transformar em cotas de reserva ambiental. Cada hectare vale uma cota, você vai ter 10 papéis, 10 títulos que você pode negociar no mercado. Quem tem interesse em comprar isso? E aí a gente tem duas possibilidades. O produtor rural, proprietário rural, que tem um passivo de reserva legal, ou seja, ele tem uma propriedade de 100 hectares, na Mata Atlântica ele precisaria ter 20 hectares de reserva legal, ele tem 18, falta 2. Ele vem e compra 2 títulos meus, 2 hectares, e aí ele me paga, eu conservo essa área, ele cumpre a obrigação dele,
e esse era o primeiro olhar da cota de reserva ambiental. Porém, a cota de reserva ambiental, ela pode servir também como uma unidade de medida. Ela pode servir, ela pode ser adquirida por uma empresa para mitigar um impacto ambiental, ela pode ser uma referência para questões de carbono, de biodiversidade, de água, é um universo grande. A implementação das cotas ambientais, das cotas de reserva ambiental, poderia significar, na prática, uma espécie de uma moeda para fomentar a conservação em terras privadas, falando de economia, mercado ambiental brasileiro. Tá? E, naturalmente, isso poderia acontecer voluntariamente por uma empresa que olhe para uma reserva que tenha um determinado potencial e fale, poxa, eu quero apoiar a conservação dessa reserva, ela vai lá e compra cotas, ou se o Brasil se colocasse de uma maneira diferenciada em relação aos compromissos que já foram assumidos internacionalmente e estabelecesse metas no clima, na biodiversidade, com recursos hídricos, né, para falar de 3 elementos mais básicos, e aí gerasse uma demanda, gerasse um mercado onde as pessoas que conservam pudessem colocar nesse balcão esse produto, né, esse serviço ecossistêmico que ela está prestando, aquilo que eles têm, por meio das cotas. Ou seja, a implementação do mercado de cotas de reserva ambiental poderia significar, na prática, uma grande parte, ou pelo menos a parte privada, da política nacional de pagamento por serviços ambientais. Política nacional de pagamento por serviços ambientais essa, que existe um projeto de lei no Congresso há muitos e muitos anos, que o ano passado acabou tendo alguma movimentação no braço de ferro entre o Executivo e o Legislativo, a hora que a Amazônia começou a pegar fogo e a gente acompanhou todo o cenário. A gente sabe da dificuldade que é discutir políticas públicas hoje com o Executivo Federal, né? E aí o Legislativo pegou esse projeto de lei e começou a dar andamento nele como uma maneira de dizer, olha, o Executivo está travando, mas a gente está... E a gente ainda fica em 2020, não dá mais tempo, a gente está sujeito a essas movimentações políticas e de uma maneira pouco inteligente. Por quê? A gente tem uma oportunidade ímpar. E a boiada interessante que poderia passar para que a gente aproveitasse tudo isso era pegar um ativo que não está na mesa e colocar esse ativo no mercado. Não se remunera floresta em pé. É um dinheiro que não existe. Se a gente pega... É como se a gente tivesse muito de alguma coisa que ninguém reconhecesse valor, e a partir de um momento a gente falou, agora vai ter que começar a pagar por isso. É isso. E a gente teria condições de injetar um valor de alguns bilhões na economia só com as cotas de reserva ambiental, né? E se a gente olhar no macro, serviços ecossistêmicos e uma postura país, Brasil, né, em termos de potencial de biodiversidade, país mega diverso, dizer sim para a sociedade brasileira, dizer sim para o mundo. Nós protegemos, nós temos políticas, temos mecanismos, temos instrumentos, além da grana que a gente ia movimentar internamente, a gente atrairia outros tantos bilhões em investimentos e doações, etc. Tal. Fizemos exatamente o contrário. A movimentação com o Fundo Amazônia, vocês acompanharam, não vou entrar no mérito que não vai dar tempo, né? Perdemos alguns bilhões que viriam de doação de Noruega, Alemanha, etc. Tal, e fechamos uma porta, e a boiada que se pretende passar não é bem essa, né? Quer dizer, de uma maneira míope, o governo ele acaba criando uma situação onde, ao invés da gente evoluir, a gente está regredindo. Hoje, a gente está num lugar pior do que nós estávamos quando a Lei 12.651, que é o novo Código Florestal, foi publicada.
Quando o novo Código Florestal foi publicado em 2012, e a gente tinha a oportunidade, a partir dali, de regulamentar, começar a andar e fazer as coisas acontecerem, aquele momento era melhor do que esse hoje que a gente está. Então, eu já estou com 11 minutos e meio, eu só queria fazer uma reflexão para fechar, que é o seguinte: a gente tem a pandemia, né, que mexeu bastante com a sociedade global, por todos os motivos que a gente já sabe, e que vem trazendo uma reflexão para muita gente do seguinte: como é que a gente vai olhar para o mundo? Como é que vai ser depois que isso tudo acabar? Como é que vai ser o novo normal, né? E eu fico muito feliz em ver que o movimento de conservação em terras privadas, todo esse esforço que a gente vem dialogando e fazendo há tantos anos, está super bem alinhado com esse tal desse novo normal. A gente já está fazendo isso. Então, para o turismo, Carol, eu acredito que quando isso tudo acabar, vai ter um espaço muito bom, muito grande para a visitação ao ar livre, essas coisas todas. Eu acho que a sociedade passa a olhar para o que a gente faz com outros olhos. E isso é excelente, e isso é a fase imediatamente seguinte à pandemia, e isso vai ser muito bom. Ponto 1. Ponto 2. A situação de política pública, já que a cota de reserva ambiental é uma política pública que precisa ser implementada pela lei, que é o Código Florestal, e o decreto que regulamentou, colocou a competência para o Serviço Florestal Brasileiro, que na época da regulamentação pertencia à estrutura do Ministério do Meio Ambiente. No atual governo, esse órgão ele foi colocado debaixo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá certo? E a implementação da cota de reserva ambiental, ela depende do quê? Ela depende de todo o sistema do cadastro ambiental rural funcionando perfeitamente bem. Então, a cota de reserva ambiental, ela está intrinsecamente relacionada com cadastro ambiental rural e o PRA, que são os programas de regularização ambiental. O que o atual governo está fazendo? Ao segurar não sei se segurar a porteira, abrir a porteira, passar a boiada, mas é o seguinte: olha, produtor rural, você não tem reserva legal? Tinha um prazo aqui, a gente vai jogar para frente. Não se preocupa. Não, olha, aí vem o Ministério do Meio Ambiente e fala: olha, o Ministério da Agricultura falou para a gente fazendo, a gente faz. Então, quer dizer, não tem fiscalização, o governo está empurrando isso para frente e está perdendo essa grande oportunidade. Essa que era a oportunidade, de pegar todo esse conjunto, e o que eu não consigo entender é que isso, para a própria agricultura, é importante, porque a manutenção de todos os serviços ecossistêmicos é que garante a produção de alimentos, é que garante polinização, que garante produção de água, que garante o giro das coisas todas. O que nós fazemos ao fazer o serviço ambiental, Oswaldo, como você bem colocou, é proteger a RPPN, sinalizar. Quem faz a mágica é a natureza. Quem produz, quem cicla os nutrientes, quem purifica o ar é a natureza. O que o produtor rural ganha ao produzir alimento é o reconhecimento da sociedade por uma mágica que também não é ele que faz. Ele cuida da terra, ele coloca a semente e depois ele pega uma espiga de milho. Mas quem transforma uma espiga de milho, uma semente numa espiga de milho, essa é a mágica da natureza. E para essa mágica acontecer, precisa de água, precisa de sol, precisa de clima regulado, precisa de serviço ecossistêmico. Então, eu acho que é essa provocação que eu queria trazer, e só para finalizar, passar pela fala do Monsores, em relação ao ICMS ecológico, como o tamanho do potencial desse negócio e como ainda falta transparência. Por que os caras não colocam, muitos estados não disponibilizam a informação, quando disponibilizam, ao invés de colocar o valor, colocam um 0,0342 X, não, você entende? Então, eu acho que a gente precisa evoluir bastante e nesse sentido, a gente tem caminhado com um grupo de consultores, a Jataí Capital e Conservação. Depois, quem tiver interesse pode procurar em jataí.eco.br. Eu peço até para a Bárbara que coloque aí nos comentários o link do site, que tem uma série de materiais. É um grupo de consultores e a gente vem trabalhando em diagnosticar essas iniciativas. Eu quero mostrar
rapidamente para vocês, eu prometo que eu vou usar só mais um minutinho, o seguinte, esse trabalho aqui, bom, é um estudo de potencial ambiental, é um diagnóstico onde a gente pega uma matriz de oportunidades com 22 para a RPPN, até um pouco mais expandida para outras áreas, e aplica, esse aqui é um estudo de caso da nossa RPPN lá na Serra da Mantiqueira. Então a gente vem, detalha tudo, mas é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, olha. Identificação e quantificação, a quantificação de ativos ambientais. A gente só vai conseguir olhar para isso, e não é mercantilizar, é entender o que a gente está protegendo exatamente de ativos ambientais. Então, em relação à água, em relação à vegetação, cobertura do solo, em relação à biodiversidade, é isso que nós temos. E aí a gente tem condições de estruturar programas, participar de editais de PSA, etc., tal, dialogar com empresas para trabalhar em cima da proteção dessa riqueza, desse ativo que está sendo protegido, que custa proteger, né? Em relação com o ODS, e para mostrar para vocês, na nossa reserva, a gente já identificou potencial para 22 oportunidades, vocês verem, de 36 que a gente estudou, e aí para cada oportunidade a gente entender que oportunidade é essa, que é um exemplo, né, de PSA, qual que é o público de interesse, qual que é a base legal, que tipo de recurso que isso gera, quais são os valores de referência, quantos hectares, o que eu posso gerar na minha RPPN, enfim. Esse material todo aqui, vocês imaginam, a gente conseguir identificar dentro de um panorama grande, além das possibilidades do turismo, de ICMS ecológico, PSA, banco de imagens e outras tantas, quais são potenciais para a nossa reserva e, a partir disso, desenvolver um planejamento, entrando no que a Carol falou, um plano de negócios, um projeto executivo, um plano detalhado para que a gente possa colocar isso em prática e gerar recursos conservando a natureza, tornando, assim, a conservação algo atrativo e algo que a gente precisa fazer, nós que somos iniciativa privada, que somos os proprietários da terra, que somos os gestores das RPPNs, temos que procurar fazer ao máximo com a iniciativa privada, porque eu faço a ressalva e cumprimento todos os funcionários públicos, na pessoa do Oswaldo, de muita gente que está nos órgãos ambientais, Brasil afora, nos estados e na União também, batalhando forte para fazer a coisa acontecer. Eu acompanho de perto essa luta e, eu tenho relação de amizade com o Oswaldo há quantos anos por conta disso, mas a cada 4 anos ou menos, o governo muda e mudam as diretrizes e muda tudo e a gente fica sem chão. Então, a gente precisa olhar mais para as possibilidades que a gente tem, independente das políticas públicas, porque elas são muito bem-vindas, mas, na minha opinião, como uma complementariedade. A gente não pode calcar um desenvolvimento, um planejamento, um plano de negócios, uma ideia de pensar no planejamento de 10, 20, 30 anos para uma RPPN, porque realmente muito difícil. Oswaldo falou aí do terceiro edital que vai ter que ser republicado. Eu não sei detalhes do que aconteceu, mas a gente fica sujeito a esse tipo de coisa constantemente. Então, eu queria agradecer mais uma vez, não vou me alongar, e só para dizer isso, a boiada que a gente está deixando passar, que a gente está perdendo de pegar para surfar a onda no global, na minha opinião, seria essa. Obrigado, Laércio. Obrigado, Flávio. Faço minhas as palavras do Flávio em diversas ocasiões. Não só agradecer ao pessoal técnico, né, das secretarias, como Oswaldo, como o nosso amigo José Monsores, Roberta, meus amigos aqui do Mato Grosso do Sul, Flávia, Leonardo Tostes, né, pessoas que realmente carregam aí tudo isso que a gente conversou e falou aqui, com a gente, né? A gente divide isso tudo e com as outras organizações também, que são parceiras do movimento RPPN, SOS Mata Atlântica, WWF, CI, TNC, Neotrópica, Ecotrópica, um monte de organizações que são super parceiras nossas, né? Que são sempre presentes nesse momento das RPPNs, né? Isso vem de longa data, né? Enfim, a gente tem algumas perguntas aqui, vou tentar dizer um pouco
de todas. Eu não sei se vocês viram alguma dessas perguntas aí, gente, no YouTube, referente a vocês, por favor, vamos aí. Deixa eu pegar as... Não estou com o YouTube aberto, não. Nem abri. Deixa eu ver onde que estão aqui. Tem duas para mim. Tem aqui, gente, vamos lá. Maria Inês Paes Ferreira, gostaria de saber se vocês sabem de algum edital aberto para apoio de elaboração de planos de manejo de RPPNs na Mata Atlântica. Eu, sinceramente, não. Monsores, com relação ao plano de manejo aí na tua região, Rio de Janeiro? Cara, edital aberto, né? Assim, como acontecia antes com o programa de incentivo das RPPNs de Mata Atlântica, não ocorre mais. Não, O programa foi instituído em 2013, mas lá no Rio de Janeiro, assim, a fase atual do programa estadual, né, de RPPN do INEA, possibilitou a elaboração direta, ou seja, elaborar plano de manejo para proprietários de 8 reservas nessa fase agora. Inclusive, já foram entregues 4, ainda faltam mais 4. Não é edital, foi feita uma seleção, né? Exato. Foram elaborados critérios de seleção e foram selecionadas as áreas para receberem esse apoio, esse suporte. Mas edital está escasso mesmo. Isso a gente teve quando a SOS Mata Atlântica tinha os programas, né? E então alguns editais foram específicos para a criação de RPPNs, elaboração de planos de manejo, né? A Fundação Boticário de vez em quando abre alguns editais. Eu não sei se esse ano teve algum para plano de manejo, mas que também cabe na questão de Mata Atlântica, né? Outra pergunta, Marcos Pinheiro, parceiro nosso. Oswaldo, tem uma pergunta: há algum incentivo para RPPNs em área de recarga do aquífero Guarani? Então, especificamente para o aquífero Guarani, nos editais, não saiu nenhum, mas isso não impede, quando se formatar um edital, se direcionar a priorização das áreas numa situação como essa, né? O que a resolução hoje prevê é que, se é um RPPN, por exemplo, dentro da APA, o perímetro Botucatu, aqui onde a gente está, que é em cima do aquífero Guarani, né? Então, uma RPPN que estiver aqui dentro e entrar no edital, ela vai ter uma pontuação a mais, ela vai estar na priorização das áreas, ela vai estar um degrauzinho acima, né? O nosso segundo edital do PSA, ele foi o foco nas bacias de manancial do estado de São Paulo, as bacias hidrográficas. Estávamos em plena crise hídrica naquela época, o recurso era menor, eram R$450 mil, o primeiro foram R$1.900.000, então a gente foi dada essa diretriz também pela Secretaria do Meio Ambiente na época: olha, então vamos priorizar as RPPNs que estão na área de manancial, porque a gente quer fortalecer essa questão agora. Então foi feito isso. Então nada impede que isso possa ser levado em consideração, né, para um edital, mas dessa forma, né, na forma de um critério para pontuação, por exemplo. Tem uma pergunta aqui, Carol, talvez essa seja para você. Plano de manejo online não traz insegurança para o objeto fim. Carol, na sua experiência, qual estudo você indica ao proprietário para monitorar a biodiversidade, para ver se o turismo não está impactando o objetivo fim da RPPN, que é o de conservação? Pensando em diagnóstico barato, pode ser monitorado facilmente e o resultado é eficaz? Seria um mundo ideal, né? Bom, bonito e barato. Mas muito legal a pergunta. A gente tem, assim, específico para RPPNs, na experiência que eu tenho, um monitoramento, assim, muito bem executado, que é na RPPN Cabeceira do Prata. Tem um artigo meu que foi publicado em 2011, salvo engano, que é Turismo em Unidades de Conservação, resultados do plano de manejo da Fazenda Cabeceira do Prata. Ali a gente descreve também alguns processos, e o ideal, na verdade, para poder fazer esse monitoramento, né, é você ter
muito clareza do impacto das suas atividades, isso geralmente é desenvolvido por um profissional, né? E você fazer o monitoramento ambiental pelo menos trimestralmente. E aí isso, obviamente, vai depender muito do tipo de atividade que você desenvolve ali, né? Hoje em dia, atualmente, eu conheci recentemente uma plataforma, um software que chama Cherry, e ele ele facilita aí a gestão da sustentabilidade. Ele foi criado especificamente para empreendimentos hoteleiros, né? E ele traz assim todo o aparato jurídico da legislação ambiental. Se você tem a ISO 14001, por exemplo, você consegue inserir ali as boas práticas, todas as ações. E pelo que eu vi do sistema, que ele é totalmente adaptável a outras realidades e não só exclusivamente para a hotelaria, é uma ferramenta que não é muito cara, você paga mensalmente, é uma ferramenta online que ajuda bastante você fazer o monitoramento da sua propriedade. Mas aí, repito, né, você tem que ter muita clareza do impacto real da sua atividade, da capacidade de carga turística, das espécies que são indicadores de qualidade ambiental, sustentabilidade, e isso quem pode trazer é de fato um profissional, porém, muitas dessas informações podem estar contidas já no plano de manejo, né? Em relação ao plano de manejo online, eu também entendo como uma ferramenta que veio para facilitar a vida do proprietário de RPPN, né? A gente entende a importância do plano de manejo, eu realmente vejo como fundamental, aquele livro desse tamanho, que muitas vezes fica engavetado, mas o problema é não engavetar, né? Mas o início, o processo de transformação para ele online, observado-se todos os critérios, né? E não só para um cumprimento de regras, num sentido mais utilitário, mas entendendo a importância do plano de manejo, ele sendo bem feito, é independente, assim, se ele é online ou não, assim, eu pelo menos entendo, acho que tem muitas melhorias que precisam ser feitas, mas eu entendo também a ideia de criar facilidades aí para o proprietário de RPPN, né, no esforço e a conservação, eu vejo também dessa maneira. Legal, Carol, você falou da RPPN Rio da Prata, realmente é um ícone de ecoturismo aqui do Mato Grosso do Sul, na região de Bonito ali, né, e que com todos os problemas que há ao redor de Bonito, com o plantio da soja, que o governo está tentando minimizar os impactos, né, o passeio do Rio da Prata, né, é um passeio que é realizado dentro de uma RPPN, né, ali no Olho d'Água, por mais de 800 metros, ele continua, claro, ele continua sendo realizado o passeio, só quando ele entra no Rio da Prata, onde acontece o restante do passeio, é que há o turvamento da água, Pela característica do rio, né, na verdade. Exatamente. Maior, a nascente dele é fora da RPPN, está intempéries. E realmente... né? E realmente há todo um processo ali em cima do plano de manejo, que o pessoal mantém ali o trabalho em cima, né? Legal, mais uma pergunta aqui. Vamos ver aqui. Tem uma aqui do Gustavo, se nós conhecemos o PL de RPPNs que está no Congresso. Flávio, você quer responder? Se a gente conhece o PL que está lá no Congresso? Eu vi essa pergunta, Gustavo, prazer falar com você. Eu vi que a Sônia Wiedemann, que eu mando um beijo, um abraço apertado para ela, já fez um comentário dizendo para ele que esse PL, na verdade, ele foi elaborado por um grupo de pessoas. Nós participamos, entre outros atores, né, outras lideranças das RPPNs aí Brasil afora, e durante um bom tempo a gente fez algumas idas a Brasília para dialogar com os deputados e tentar fazer isso andar
e a gente pôde sentir na pele, eu e o Laércio principalmente, que nós estivemos algumas vezes na Câmara dos Deputados fazendo isso, a dificuldade que é fazer esse advocacy, né, esse lobby, com a dificuldade de recurso, etc. Tal. Isso é feito de uma forma muito profissional pelos setores fortes de mineração, setores, né, indústria, etc. Tal, que mantém pessoas em Brasília diariamente indo ao Congresso para fazer esse acompanhamento, fazer as coisas andarem, né? E a gente, com a condição que a gente tinha, sei lá, em 2 anos, eu acho que a gente não visitou o Congresso 10 vezes, né? Ou foi essa a média, pouco menos talvez. Então, a gente conseguiu algum avanço com o PL, mas infelizmente, talvez não o ideal, o desejado, até que acabou a legislatura. Quando acaba a legislatura e o autor do projeto de lei ele não é reconduzido, o que aconteceu com esse PL, que era de autoria do Sarnezinho, ele foi arquivado, e aí, mais recentemente, teve uma mobilização para o Agostinho Gomes, ele deu entrada novamente, o PL começou a rodar de novo, só que ele roda numa velocidade realmente muito lenta, muito aquém da necessidade de transformação que a sociedade apresenta, né? Então, mas a resposta é sim, conhecemos muito bem esse PL, participamos e gostaríamos de poder ter um ambiente mais favorável para dialogar sobre ele junto ao governo federal, o que não acontece nesse momento. Exato, Flávio, eu tive com o deputado Agostinho ano passado, quando tivemos o dia do Pantanal lá em Brasília, né, conversamos um pouquinho sobre o PL. O PL, a gente tem que ficar em cima, né, é aquilo que a gente fez durante a nossa gestão, né, Carol, você, Monsores, né, a gente esteve em Brasília direto lá, tem que ficar em Brasília realmente para o negócio andar, mas nesse momento, com o atual governo, né, algumas questões são colocadas de lado, né? Todavia, quero deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo que eu estive pessoalmente no ICMBio algumas vezes, nesse recente governo, né? E para a gente conversar sobre RPPN, levar o pleito de RPPN, o governo está super aberto, né? É uma das unidades de conservação que podem ser criadas nesse governo, né? Então, podemos criar a RPPN sem problema algum, que há total apoio por parte de quem está lá no comando, por parte dos diretores e por parte do próprio corpo técnico que existe lá no ICMBio. Gente, isso é do governo, né? Isso está lá, faz parte de um programa, né? Ele não vai ser extinto. Então, a gente pode criar realmente RPPNs, além do que é um ato voluntário do privado, né? E o governo, ele vai lá só checar os documentos e pronto, ele vai ter que criar. Não tem isso, né? Logicamente, o tempo que isso leva, atualmente pode demorar um pouco pelo rearranjo que foi feito no ICMBio, mas tudo caminha para ser resolvido da melhor forma possível. Tem uma pergunta aqui, Monsores, para você, que é da Fabiana. Na medida em que os gestores públicos reconhecem a importância das RPPNs para a conservação ambiental, PSA e repasse de ICMS são estruturados. Mas e quando os gestores públicos não têm interesse algum? Foi esse que você falou do nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio, porque ele não é uma obrigação, é uma visão, uma estratégia que o gestor tem que ter, né? A gente depende dele que ele seja sensibilizado para isso. E uma maneira até, desculpa, Monsores, de entrar, mas uma maneira até de aumentar a área protegida do Estado, aumentar corredores ecológicos, uma série de benefícios, uma série de coisas, sem o custo. Sem o custo do poder público criar uma unidade de conservação, né? Então, a criação de uma RPPN, ela desonera o poder público. Então, nada mais coerente, razoável, sensato, de que o poder público
tenha iniciativas como a que o Oswaldo explanou para que apoie esse tipo de iniciativa, que se crie mais RPPNs e que a gente mantenha, até porque o poder público não tem condições de gerir no varejo, como nós fazemos. Uma RPPN de 5 hectares aqui, outra de 3 ali, outra de... Né? Então, fica a reflexão. A estrutura do Estado. Só complementando isso, que é realmente o custo, né, como política pública para você estimular a conservação em terras privadas, né, por meio do PSA e outros mecanismos, e direcionando sempre para as áreas prioritárias, né, do Estado, onde é mais importante você estar se protegendo legalmente áreas naturais, o custo vai ser bem menor, né, do que... E a gente pode até colocar assim, o resultado também, a chance, né, dos resultados serem positivos em relação a isso está sendo feito na esfera pública, né? As dificuldades são muito grandes aqui, né? Desde a falta de recursos até toda a burocracia para você gerir, né, fazer a administração, operacionalizar, e além dessa questão dos ritmos, né, de mudanças de governo, mudanças de linha, que o staff de técnicos e gestores tem que estar ali levando também dentro da equação para poder fazer o seu dia a dia como agente público. Bom, Soris, tem mais uma aqui para você. Ana Carolina pergunta aqui é a Ana Carolina de Goiânia. Eu gostaria de saber qual instrumento foi feito para repassar recursos de ICMS ecológico para a RPPN. Então, essa foi uma das coisas que a gente comentou, né, anteriormente. Você vai responder, logicamente. Por que acontece em alguns estados, por que acontece em alguns municípios e a gente não consegue implementar em outros, né? Que também é outro desafio aí, né? Então, tentando responder um pouco a pergunta dela, ou seja, para a RPPN se beneficiar desse instrumento, primeiro o Estado tem que ter a lei, certo? A lei do ICMS ecológico. E ali ele ter as unidades de conservação como fator de valoração e as RPPNs inseridas dentro desse critério, né? E aí o município, né, ou seja, quando o Estado tem essa lei, o município pode se usar dela, ou seja, porque ele vai estar habilitado a receber também, e ele tem que ter um arcabouço legal dele próprio, né? Ou seja, o município tem que legislar sobre o assunto, porque como o Estado não pode obrigar, ou seja, vincular o repasse, ele que tem autonomia sobre a gestão do recurso dele. Então, ele pode criar uma lei municipal, é assim que funciona, né? Apesar do arranjo ter vários instrumentos, mas ele é muito simples. É uma lei municipal, né, do legislativo autorizando o executivo a repassar parte desse recurso para as RPPNs. Tem o arcabouço que é usado por Varriçai, que é o orientado do Paraná, né, do TCE lá do Paraná. Ele segue essa risca, ele prevê essa lei, prevê um convênio que tem que habilitar uma instituição sem fins lucrativos para representar os proprietários, e aí essa instituição ela fica responsável ali por repassar esse recurso diretamente aos proprietários, então ela prevê também um plano de aplicação, ou seja, para saber o que vai fazer com esses recursos e o que será feito, né? Em que reserva, em qual área, e tem a prestação de contas que essa instituição tem que fazer depois. E aí, dentro dessa informação que eu trago, tem uma questão que é polêmica, por exemplo, porque nos contratos, nos convênios que eu acompanhei na época entre a PN e a prefeitura daqui de Varriçai, do Rio, a associação ela não poderia usar, ou seja, a associação trabalha meio que praticamente de forma gratuita, ela presta um serviço, é um serviço voluntário quando ela entra nesse convênio, só que ela não recebe nada, nenhum recurso por parte da prefeitura para fazer isso. Ela tem que articular junto aos proprietários que estão sendo beneficiários desse recurso, né, para que eles ali emitam uma contribuição para a instituição que está operando. Por exemplo, né, o caso do Varriçai, quando começou com a Associação Estadual de RPPN, né, que tem a sua sede aqui na cidade do Rio, e estava lá no Noroeste, ou seja, extremo do estado, atuando de forma praticamente voluntária, né, voluntária nesse sentido. Então, deve ser uma questão legal que proíbe a instituição
né, a acessar parte desse recurso que ela está beneficiando o proprietário. Enfim, é dessa forma que deve ocorrer, mas tem essa questão aí, uma instituição nunca consegue ficar muito tempo nesse cargo, porque ela vai chegando com uma hora que ela vai pagando para trabalhar também. Por exemplo, no caso de Varriçai hoje, não é mais a instituição, a Associação de RPPN do Estado que representa os proprietários. Então, a dica que eu dou, né, para especialistas, instituições que estejam querendo fomentar isso no município, é trabalhar com instituições locais, ou seja, uma associação de produtores rurais ali que fomenta a conservação também na sua missão estatutária, né? Tem que ter isso lá previsto no estatuto também. Então, ou seja, a ideia é trabalhar com instituições locais para operar esse mecanismo, para ser o representante dos proprietários. Porque, pelo exemplo que vimos, né, em Paraná isso também aconteceu. Quando teve o boom lá dos municípios que estavam... Né, eu tive a oportunidade, na época, de conversar com o Anderson Tosseto, que foi um rapaz que trabalhou ativamente, um biólogo que trabalhou ativamente com a implementação, na época, na RPPN Paraná, e ele que estava de frente com esses municípios. Então, era isso que acontecia. O município tinha que chegar representando e depois tinha que convencer os proprietários que estavam se beneficiando de virar um associado, de contribuir para a instituição, porque ela está sendo a mantedora desse recurso, né, no convênio. Então, tem essa problemática aí que deve ser trabalhada e deve ser pensada na hora de fomentar esse mecanismo numa região. Super problemático. Obrigado, Monsores. Carol, tem uma aqui para você. Posso dar uma complementada nessa questão aqui do Monsores? Que aqui em São Paulo é um estado bem ingrato com relação a essa questão do ICMS ecológico, é muito difícil, né, de estar sendo... já temos, né, anos, décadas, né, Flávio, que a gente está tentando trabalhar isso, mas isso não impede, aí eu gostaria de colocar, né, que no âmbito municipal, existindo um fundo municipal, um CONDEMA, ou um fundo municipal de meio ambiente, nada impede que na regulamentação do uso desse dinheiro do fundo se crie, né, diretrizes e critérios para as unidades de conservação do município, dentre elas a RPPN. A gente está acompanhando alguns municípios aqui de São Paulo que estão fazendo lei de PSA, que querem regulamentar também a categoria RPPN, né? Então, não é necessário, por exemplo, você tem municípios aí que tem bacia de produção de petróleo, eles são bem ricos, né? Tem um recurso lá, não precisa esperar o ICMS no fundo municipal deles, de repente. E aí, o que faz a diferença mesmo é essa capacidade de articulação local, né? Dos atores lá, proprietários, sociedade civil lá, entidades ambientalistas, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, para que a legislação que prevê, do mesmo forma, recursos lá para programa de conservação, né, microbacias, conservação do solo, pequena produção, tem uma linha para apoiar também, né, a implantação de unidades de conservação em terras privadas, né? Então, apesar do gargalo não ter, né, o anel do ICMS, ou ao recurso do ICMS, não quer dizer que você não possa criar, pelo menos, já o mecanismo no âmbito municipal. Se um dia, aqui em São Paulo, né, a gente conseguir que o ICMS contemple todas as categorias do SNUC, incluindo a RPPN, esses municípios já vão ter isso pronto lá e já vai estar mais fácil de rodar. Legal, Oswaldo. Eu vou passar uma última pergunta para a Carol aqui, tá? Que a gente já trocou algumas ideias aqui. A Fabiola quer saber... me perdi aqui... aqui. A Miriam Soares, temos 2 RPPN na Serra do Cipó, em Minas Gerais, estrutura jurídica de condomínio, pressão de uso com a maior cachoeira da região, na RPPN, cobrança de entrada com seguro de vida pode causar problema jurídico? Plano de manejo está implementado. Olha, na verdade, a cobrança, considerando que é uma propriedade privada, não há problema nenhum, desde que as questões legais, né, e que você consiga emitir a nota, fazer o pagamento do ISS, e tudo que compõe isso, o CNPJ e tudo mais, da sua atividade regulamentada, não há problema nenhum. Inclusive, o seguro
de vida, eu vejo como um salvaguarda também a atividade, né? Então, quando a gente fala de turismo em RPPN, a gente, na maioria das vezes, se refere ao ecoturismo, que é um segmento que se alinha, né, que congrega todas essas esferas aí que compõem as RPPNs, mas outros tipos de atividades relacionadas podem ser desenvolvidas, né? Como, por exemplo, o turismo de aventura, atividades de rapel, arvorismo, né, que estão ligadas aí a essa linha de turismo de aventura. Então, o seguro de vida, ele agrega valor à sua atividade, né, demonstra uma preocupação e também te protege nesse sentido, né. Eu tenho um interessante que, por exemplo, eu fiz uma análise lá há muito tempo atrás, na minha monografia da primeira graduação em turismo, e era sobre um sistema de gestão de segurança, também da Cabeceira do Prata. Todos os meus estudos é tudo em RPPN. E a maior porcentagem de acidentes em atividades de natureza é a trilha, né? É a caminhada, justamente porque não se pensa nesses aspectos de segurança, né? Eu vou fazer uma caminhada. Então, lá naquele plano de negócio, eu falei lá no início da minha apresentação, incluiria também as questões de segurança, que são muito importantes aí para qualquer atividade de natureza, né? E aqui, no caso, as RPPNs. Queria só aproveitar, já que a última pergunta a gente está encerrando, eu vi muita gente do Rio Grande do Norte participando da live, isso é muito legal, eu estou aqui do ladinho, eu moro em João Pessoa hoje, estou na Paraíba, inclusive, se vocês precisarem de alguma assessoria, alguma coisa, eu estou aqui do ladinho, é fácil, as RPPNs são também uma das minhas grandes paixões, mas porque está aliada à conservação da natureza. A Paraíba é outro lugar onde, já deixo aí a sementinha plantada, para quem estiver ouvindo, a Paraíba é um lugar que precisa, de fato, conhecer a RPPN, as RPPN, salvo engano, na última pesquisa que eu fiz, acho que aqui no estado é RPPN, e umas bem pequenininhas, de 5 hectares, 12 hectares, 10 hectares, pela característica mesmo da distribuição de terra aqui no lugar, no estado, mas é um lugar com muito potencial, tem locais lindos, assim, a Caatinga, principalmente, né, que é a região do Brejo, aqui do semiárido, então é um local onde a gente precisa olhar com carinho aí para ampliar esse esforço privado na conservação pública também, né? Legal, Carol. O motivo do pessoal do Rio Grande do Norte estar entrando, eu tive pessoalmente no Rio Grande do Norte o ano passado, estivemos presentes também em Fortaleza, no evento da Associação Caatinga, eu, Flávio, Beto, Rodrigo, e aí houve uma movimentação legal do Nordeste, né? Rio Grande do Norte, tivemos com secretários, então a coisa está andando, ela está motivada, a gente só precisa, por isso que a da live é para isso, para que as pessoas entendam que existe outras coisas, né? Não só a RPPN, a gente não consegue fazer nada, a gente está entregando a RPPN para o governo, a gente não recebe nada com a RPPN, então a gente está tentando desmistificar, né? Toda essa coisa que a unidade de conservação privada traz, né? Pessoal, a gente vai responder as outras questionamentos que vocês fizeram aqui aqui pelo YouTube, a gente vai tentar responder aos poucos para vocês. A nossa colega de comunicação vai colocar um e-mail aí para a gente, para que vocês mandem mais perguntas, a gente vai encaminhar para os seus devidos palestrantes, tá bom? E agradecer, vou dar para vocês fazerem as suas últimas considerações, Carol, Oswaldo, Monsores e Flávio, né? E já de antemão agradecendo a todos vocês, agradecendo ao público do YouTube, e que a gente vai fazer outras lives com outros temas, tá bom? Carol? Eu já me despedi, mas eu queria fazer um complemento aí à fala do Flávio, porque eu vejo que fica alinhado aí a minha ideia da atividade turística dentro das RPPNs, né, nas RPPNs.
eu gosto de frisar que é isso, que o ecoturismo ou a atividade turística nessas propriedades, elas devem ser enxergadas de fato como um complemento, né? E mais uma alternativa na busca aí pela viabilidade financeira, e é muito legal essas novas abordagens que você trouxe, justamente por isso, a atividade turística é uma atividade custosa e é uma atividade economicamente de risco, né? Ela é carregada de muitas incertezas e a gente entende isso como um desafio. Então, eu nunca gosto de apresentá-la como a solução para a receita, para geração de receita das RPPNs, né? Eu não gosto de trabalhar nessa linha, mas, pelo contrário, é isso. Eu hoje trabalho como gestora de receitas na hotelaria, mas eu enxergo da mesma forma as RPPNs, é um mix de receitas, né? Então, você consegue um pouquinho aqui, consegue o outro pouquinho ali, o outro ali, e você vai pensando estrategicamente qual é mais rentável, né? E colocando estratégia em cada tipo de receita dentro das RPPNs de forma complementar. Eu acho que a ideia é essa. E o turismo, ele entra não só na visão de atividade econômica, né, mas ele entra também na ideia de que as pessoas precisam conhecer esses lugares também, né? Existe essa demanda e existe essa necessidade da gente não condicionar, mas colocar um indivíduo presente nesses cenários para, quem sabe, no futuro a gente transformar aí essa racionalidade, né, a racionalidade ambiental ou a ética da sustentabilidade, que é o termo que eu usei na minha dissertação de mestrado, né? Eu acho importante aquele clichê do conhecer para conservar, né? Conhecer para preservar é um clichê, mas é um fato também. Então, faz parte aí desse processo. Queria agradecer a todo mundo que participou, achei a audiência show, o pessoal participou, teve muita gente. Obrigada, Laércio, pelo convite. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui de novo. É isso, estou à disposição, o que vocês precisarem, se precisarem do contato, fiquem à vontade. Quem ficou com algum tipo de dúvida, estiver pensando, né, tiver a intenção de implantar o turismo, né, investir nesse segmento dentro das RPPNs, pode me procurar, eu estou à disposição para ajudar vocês. Tá Legal, bom? Carol. Legal, Carol, obrigado. Lembrando que você criar uma RPPN, isso não te qualifica a ter um negócio de ecoturismo, né? Isso tudo você tem que abrir uma empresa, você tem que ter um CNPJ, você tem que cumprir regras, você tem que ter licenciamento, né? Então, tem vários passos que você tem que cumprir, né? Os passeios, pousada, tem todo um regramento, né? Licenciamento que precisam ser cumpridos, né? Separar a RPPN do negócio, exatamente, né? Exatamente. Por isso que a gente fala de seguro, tem todo um modus operandi, tá? Isso a gente discute muito. As pessoas falam, eu já criei uma RPPN, eu teria que ter o direito de fazer empréstimos, fazer... Não, gente, é um negócio, segue regras comerciais, tá? Obrigado, Carol. Oswaldo, seu final aí, por favor. Bom, só queria agradecer a oportunidade de novo, gostei muito. Acho que tem uma boa abrangência, né? A gente consegue atingir bastante as pessoas. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder pelo chat, que perguntaram para detalhar os bônus, os valores. Eu estou pondo aqui, eu vou dar um enter. E legal. Esperamos poder ter outras oportunidades para estar conversando sobre RPPNs aí com a turma toda e também com os interessados, né? As pessoas que ainda não são proprietários. Legal, obrigado, Oswaldo. Monsores, vamos lá, meu amigo Monsores, longa data, né? O que eu gosto de falar, assim, a gente precisa oxigenar o movimento, né? Essas pessoas que estão aqui, Carol, Monsores, Flávio, são pessoas que a gente está colocando no nosso grupo, né? Que já faz um bom tempo, mas são os jovens que vão ficar aí, vão trazer isso, tudo que a gente está falando aqui, vão levar por um bom tempo, né? E muito obrigado, viu, Monsores? E, por favor, suas palavras finais aí, considerações.
Pô, Laércio, eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeado, assim. É sempre bom estar falando com pessoas experientes como vocês, com esses amigos de trabalho que eu já conheço há um bom tempo, quando eu entrei para esse mundo das RPPNs. Enfim, é como o Flávio pega o carona nas palavras do Flávio, é como se fosse uma confraternização, né? Estar aqui com vocês falando sobre a RPPN, que é um tema que eu venho estudando desde a minha graduação e trouxe para o mestrado agora, e trabalho com isso. Eu queria fazer uma fala final sobre o que eu disse, né? É uma dica ou uma sugestão para os municípios que detêm esse mecanismo, né? Que eu usei os exemplos do Rio, mas parece que tem um caso recente também em Minas agora, que é Brasópolis, Exato. né, que está com esse mecanismo. Uma dica que eu queria deixar é que esses mecanismos devem ser aprimorados no sentido, né, de também incentivar o planejamento das RPPNs, como, por exemplo, o Gilvar Rissai está um tempão lá pagando, né, remunerando, premiando financeiramente os proprietários, mas não tem nenhum dispositivo lá que incentiva a elaboração do plano de manejo, como tem o bônus lá do PSA, do CAP, né? Talvez se inspirar nessa normativa, né, nesse dispositivo, até para poder incentivar os proprietários também no que tange ao recebimento de recursos por parte do semestre ecológico. E é isso, agradeço mais uma vez o projeto Reservas Privadas do Cerrado, e foi um prazer estar com vocês, Flávio, Osvaldo, Carol, grande Laércio, obrigado. E a quem está assistindo a gente aí, muito obrigado aí pela audiência, pelas perguntas. Estamos à disposição aí para futuros apoios, futuras assessorias. Eu não consegui mandar o meu e-mail aqui pelo chat do YouTube, porque eu estou no telefone. Ficou meio complicado. Mas eu vou depois lá voltar no vídeo, que deve ficar gravado lá, né? E vou deixar o meu e-mail lá para contatos futuros, tá bom, pessoal? Um abração. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Monsores, Flávio Ogidos, meu amigo, companheiro aí de essa longa jornada. Não sei quantos anos, não vou falar aqui, mas, por favor, suas considerações finais aí. Eu quero também agradecer, parabenizar todo mundo que, de alguma forma, direta ou indiretamente, se dedica à causa da conservação, à nobre causa da conservação. A gente sabe a importância disso e realmente é uma confraternização muito grande sempre poder encontrar vocês e dialogar. Dizer que existe um grupo de pessoas que é a Jataí Capital e Conservação. Eu convido vocês a visitar o site, eu deixei o link aí no chat, jataí.eco.br. A gente vem fazendo um trabalho bastante sólido, usando a nossa RPPN como case, para que a gente possa difundir isso depois e replicar em outras propriedades, no sentido de olhar, entender, diagnosticar, entender o que está sendo protegido, aplicar matriz de oportunidade, olhar para a possibilidade de geração de receita de forma cumulativa, como a Carol comentou, e a partir disso pensar em mecanismos e estratégias de gestão financeira da RPPN, né? Porque a gente tem que lembrar que a RPPN é perpétua e nós não somos. A nossa perpetuidade é o tamanho de uma vida. A RPPN passa para as futuras gerações. E o trabalho que nós, na Jataí, estamos buscando edificar é para que o legado da RPPN, que seja passado para a próxima geração, já seja de uma reserva de ativos ambientais sendo gerida de uma forma sustentável. E aí sim, o legado da RPPN seja perpétuo e perdure, para que, ao invés de ver passar boiada, como o meu querido amigo Pedro Lobão comentou há pouco aí no chat, a gente veja passar a fauna silvestre nos corredores ecológicos que as RPPNs ajudam a proteger. Meu agradecimento, meu muito obrigado a todos, e o meu convite para vocês visitarem Instagram, LinkedIn e Facebook, a página de Jataí Capital e Conservação, só fazer uma busca. Eu agradeço se vocês puderem curtir, seguir, porque vocês vão ficar por dentro do que a gente está fazendo e a gente vai compartilhando material e daí o diálogo segue. Muito obrigado a todos. Flávio Ogidos, Carol Urti, Osvaldo Bruno,
Monsores, meu grande agradecimento aí, em nome da família RPPN, em nome de todos os nossos amigos do YouTube aí que estiveram com a gente. Lembrando que a gente deve fazer outras lives, né? A próxima live, provavelmente, a gente vai ter aí duas grandes personalidades que eu já estou conversando, a doutora Sônia Widman e a nossa grande amiga Érica Guimarães, tá? Pessoal, muito obrigado por tudo mesmo. Os nossos contatos vão estar aí disponíveis aí. Eu acredito que a nossa amiga já colocou, a Bárbara já colocou os e-mails aí, os canais, né? Das reservas privadas do Cerrado, dos nossos companheiros, dos nossos parceiros aqui, e vamos trocar essa grande mensagem que não só de conservação, mas é de amor entre todos nós, tá ok? Valeu, gente, muito obrigado. Tchau.